Bom dia a todos, graça e paz, meus irmãos e irmãs, ouvintes e amantes da palavra de Deus, nesse domingo abençoado que o Senhor nos concedeu esta manhã e neste dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem esta manhã, este domingo. Amém. Hoje eu quero falar um pouco de graça, amor e confiança, baseado nos Salmos 143, escrito por Davi, versículo 8, que nos diz o seguinte: Faz-me ouvir o teu amor a cada manhã, pois confio em ti. Mostra-me por onde devo andar, pois me entrego a ti. Amém. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, nesta manhã de domingo ao qual o Senhor nos concedesse. Desde já entrego, Senhor, direção do meu coração e da minha consciência em tuas mãos. Usa-me conforme a tua vontade e o teu querer para transmitir a sua rica mensagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos e irmãs, ouvintes e amantes da palavra de Deus. Neste salmo, escrito por Davi, Davi estava num momento de luta, de batalha, de angústia, clamando a Deus ainda durante a batalha e a guerra contra os seus inimigos, para que o Senhor viesse poupá-lo, livrá-lo dos seus inimigos que o perseguiam, tirar a sua vida, fazer ele sofrer e dar cabo da sua vida. E foi um caminho, um percurso longo de sofrimento, de perseguição dos inimigos de Davi contra Davi, em tristeza, em angústia, em isolamento, em caverna, mas Davi nunca desanimou e desistiu da luta, da batalha e da guerra. Ele sempre confiava e obedecia, clamava ao Senhor. Ele via a graça, o amor, a misericórdia do Senhor cercá-lo em todo momento, ou seja, em qualquer situação, circunstância, desafio e problema. Ele via a graça, o amor de Deus estando com ele, tanto fora quanto dentro dele. E ele clamava ao Senhor, pedindo para endireitar os caminhos, ou seja, dar direção para ele. E ele clamava ao Senhor, pedindo para o Senhor livrar dos seus inimigos. Mas ele já sabia que no fundo o Senhor estava com ele e o Senhor ia livrá-lo. Ele clamava ao Senhor para tratar com seus inimigos, pois ele sabia que a sua luta, a sua guerra, a sua batalha não era contra o sangue e a carne, não era contra os seus inimigos, mas a potestade e os principados nas regiões celeste e terrestre que usava aquelas pessoas para persegui-lo e dar cabo da vida dele. Ele clamava ao Senhor por luz, ele clamava ao Senhor por direção, mesmo sabendo que o Senhor
estava com ele em todo momento. Ou seja, humildade. Ele via a simplicidade, ele via a graça, ele via o amor de Deus se manifestando na perseguição, se manifestando na tristeza, se manifestando na angústia. E ele clamava ao Senhor que livrasse ele do julgamento, que livrasse ele de desânimo, que livrasse ele da perseguição, que livrasse ele dos seus inimigos, mas ele permanecia em ânimo, ele permanecia constante, ele permanecia caminhando, ele não desistia, ele não parava, ele sempre estava clamando ao Senhor por socorro, por direção, por força, por ânimo, por alegria, sabendo que o Senhor estava com ele, mas mesmo assim ele clamava, porque exercia a humildade, a simplicidade diante do Senhor, porque ele via a graça, o amor, a misericórdia do Senhor em tudo. Então ele manifestava a humildade em vez de somente confiar nele. Ele confiava no Senhor, algo maior, mesmo sabendo que a graça, o amor, a misericórdia do Senhor estava com ele, estava ao redor, estava rodeando cada canto, cada caminho, cada situação, cada momento, circunstância, problema que acontecia com ele e cercava a ele. Ele sabia que o Senhor ia levá-lo, por isso ele clamava ao Senhor por direção, por socorro, por ânimo, por força para passar por provações, por luta, pelas aquelas situações, momentos, circunstâncias, problemas e desafios que o Senhor permitia ele passar para testar a sua fé e fidelidade na palavra do Senhor, no Senhor, a confiança nele, não em Davi, não em armadura, em espada, em habilidade e dados de guerra, não. O Senhor permitia isso para que Davi sempre confiasse nele, na palavra nele, na presença nele, no espírito dele, antes de qualquer coisa, abaixo do Senhor e depois do Senhor, acima de tudo. Então, em tudo o Senhor estava com Davi e Davi com ele. Então, por isso que Davi do Senhor recebia livramento, recebia força, recebia ânimo, recebia direção, recebia alegria, era livrado do julgamento. O julgamento via sobre os seus inimigos e não nele, vinha sobre a situação e não na situação dele, vinha sobre a circunstância dos seus inimigos, não na circunstância dele, vinha sobre o problema dos seus inimigos, não no problema dele, porque ele seguia o que? Ele seguia a direção, a palavra e obedecia o Senhor. Ele via a graça, ele via o amor, ele via a misericórdia, ele via tudo ao redor dele se manifestar, contribuindo para o resultado da obediência, louvor e adoração. Entendeu? Então, trazendo essa palavra para os dias de hoje, quantas vezes passamos por circunstância, momento, situações, problemas, que colocamos acima de Deus em vez de colocar Deus acima e deixamos de confiar em Deus para confiar em nós e se abatemos com a situação, com o momento, com a circunstância, com o problema que nos desafia de frente.
Em vez de confiarmos no Senhor, deixamos de confiar no Senhor para olharmos para isso. E nos frustramos, nos derrubando, paramos, desistimos. Por quê? Porque não é o foco. Nosso foco deve-se a presença do Senhor, deve-se a palavra do Senhor, deve ser o Espírito do Senhor, deve ser a direção do Senhor, deve ser a força do Senhor, deve ser o ânimo do Senhor, deve ser a alegria do Senhor, deve ser a palavra do Senhor, deve ser a presença do Senhor, deve ser a unção do Senhor, deve ser a proteção do Senhor. Não deve ser as armaduras e proteção terrestres que se desfaz, que são temporárias, que se acabam, que são inúteis até um certo momento, mas a presença, a autoridade, a palavra do Senhor, essa nunca falha, essa nunca se destrói, essa nunca deixa de se desejar, essa sempre está em constante vida e poder em grande escala e vence todas as coisas. Nada pode controlar. Então, confie na palavra do Senhor, confie na presença, confie na autoridade dele, confie na direção, confie no homem que ele vai te dar, confie na força que ele vai te dar, confie e você será feliz e vitorioso em qualquer guerra, em qualquer luta, em qualquer batalha, provação, circunstância, problema, desafio em sua vida. Você, eu e todos seremos felizes, porque estaremos com o Senhor e o Senhor conosco, assim como Davi estava com o Senhor e o Senhor com ele. Então, ele vencia todas as batalhas, mesmo fraco, mesmo em fraqueza, a fraqueza dele se tornava força no Senhor, se tornava poder no Senhor, se tornava adiante diante do Senhor. Ele não parava, ele não desistia, ele sempre clamava, sempre estava em constante clamor. E Deus levando, Deus poupando, Deus dando força, Deus dando alegria, Deus dando direção, levando do julgamento, levando do caminho do mal, levando dos seus inimigos. Mesmo ali na tristeza, na angústia, Deus estava com ele e ele estava com Deus. Então permaneça com Deus e Deus permanecerá com você ontem, hoje e para todo sempre durante todo o seu caminho até o fim da sua vida. Amém? Fique com esta mensagem, palavra, esta manhã. Medite, reflita, guarde e pratique em sua vida. Primeiro, graça. Segundo, amor. Terceiro, misericórdia. E quarto, confiança. Assim como Davi, se confronte diante de ti e fale com o Senhor, e o Senhor falará contigo, e você mudará seu interior, a sua vida diante da circunstância, momento, situação, problema que o desafie dia a dia. Amém? Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, curtam, comentem, passe para frente para essa mensagem chegar a mais vidas e pessoas, o Espírito Santo toca mais vidas para a glória de Deus Pai. Amém? Deixe seu pedido de oração, estarei respondendo e orando. A todos se inscrevam no meu canal, dê uma força nesse trabalho divino através do Espírito Santo na minha vida. Se inscreva no canal Aprendendo na Palavra Inspirada por Deus. Amém? Também estou lá no TikTok, Diego Paradelas. Se inscrevam lá, me ajudem. Também estou no Facebook, Diego Paradelas. Se inscrevam lá, me segue, Diego Paradelas. Também me ajude nesse trabalho glorioso que o Senhor tem colocado no meu coração e na minha vida para transmitir a mensagem do Senhor a vocês e ensinar o caminho da verdade, da vida e do amor.
Amém? Fiquem todos com Deus. Deus os abençoe. Tenham um excelente e abençoado, lindo domingo, hoje e para todos sempre. E uma semana abençoada para todos, em nome do Senhor Jesus. E lembre-se, entenda, a graça, o amor, a misericórdia de Deus em todos os lugares. Se manifesta em todos os lugares, mas principalmente dentro de nós e depois ao nosso redor de nós. O foco é o interior, o secundário é fora. Então, você deve buscar primeiro o interior, para depois se manifestar fora. Embora esteja ao redor, a graça, o amor, a misericórdia de Deus se manifestando em tudo, mas o Espírito Santo quer trabalhar aí no seu interior, se manifestar primeiro aí no seu interior, para depois se manifestar para fora, ao seu redor, em tudo, em tudo. Amém? Entenda, lembre-se dessa palavra e pratique no seu dia a dia e durante a trajetória da sua vida, independente de que você vai encontrar, vai enfrentar na sua vida, sabe que o Espírito Santo estará com você se você estiver com o Espírito Santo. Amém? Ou independente disso, mas se você estiver com Ele, Ele estará contigo. Amém? Fique com essa palavra e até o próximo vídeo e mensagem, se Deus quiser e nos permitir estarmos vivos mais um dia de vida e fôlego para falar da mensagem, da palavra do nosso Senhor Jesus. Amém? Deus os abençoe, fiquem todos com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser nos permitir.